Oi, gente, eu li o livro Muito Barulho por Nada, de William Shakespeare, e a adaptação é de Leonardo Scianca. Eu gostei mais ou menos do livro, ele é um pouco complicado de entender a história, mas no fim eu entendi. Então eu vou contar pra vocês um pouco dessa história. A primeira parte é que tinha um cara chamado Leonato, e ele era o governador de uma cidade chamada Messina. Ele tinha uma filha que se chamava Hero e uma sobrinha que se chamava Beatriz. Um certo dia, Leonato recebeu uma visita da guerra que era um príncipe português chamado Dom Pedro. Ele e seus cavaleiros iam ficar lá, hospedados por um tempo. Cláudio era um dos cavaleiros do príncipe português e ele era muito próximo do príncipe, até que um dia ele se apaixonou por Hero, filha de Leonato. Mas no meio desses cavaleiros também tinha outro que se chamava Benedito. Esse se apaixonou por Beatriz, ou seja, o Benedito se apaixonou por Beatriz e o Cláudio se apaixonou por Hero. O Benedito e a Beatriz, eles se gostavam e tudo, mas eles não queriam admitir. Então, o que eles faziam? Eles ficavam discutindo e brigando para não admitir que eles se gostavam. Um certo dia, o príncipe Dom Pedro ajudou Cláudio a se casar com Hero. Então, Cláudio ficou noivo de Hero. Só que entre os cavaleiros do príncipe tinha um que se chamava Dom João, que era o irmão de Dom Pedro que ele não gostava. Dom João, um certo dia, resolveu falar mal de Hero e começar a contar mentiras sobre ela e tirar meio que a fama dela que ela tinha na cidade. Então todo mundo achava que Hero era muito tímida, ela era muito pura. Só que essa fama de muito tímida e muito pura estava se destruindo conforme as mentiras iam se espalhando. Então não demorou muito tempo até que essas mentiras conseguiram destruir o casamento de Cláudio com Hero. Mas o que ninguém sabe é que enquanto isso, umas pessoas estão armando mentiras para Benedito ficar com Beatriz. Eles estão armando mentira e falando para Benedito que Beatriz gosta dele e falando para Beatriz que Benedito gosta dela. Então os dois ficam meio felizes e param de brigar tanto, de discutir. Até que um dia chega o casamento entre a Hero e o Cláudio. Só que a Hero foi humilhada no meio de todo mundo, porque começaram a contar as mentiras e falando que ela era falsa e falando coisas más sobre ela. Mas o que ninguém sabe é que as pessoas que estavam falando mal de Hero foram presas, porque Borracho, que é um criado de Dom João, que ajudou a espalhar essas mentiras, ele contou para outro criado, ele meio que se confessou para outro criado, e os seguranças da casa do Leonato, eles ouviram e prenderam esses caras que estavam falando mal da Hero. Só que o Leonato, ele não ouviu os presos a tempo de tomar alguma atitude assim, mais de punição para Hero. E é aí que surge Dogberry. Ele é um cara que fala tudo errado e é o chefe. E ele tenta falar normalmente, só que ele confunde todas as palavras. E é muito engraçado isso no livro. Mas voltando pro dia do casamento, o casamento meio que não houve, porque, eles subiram no altar, o Cláudio e a Hero. E quando a Hero foi humilhada, o Cláudio saiu do altar e foi embora. Então o padre, ele falou que tinha uma solução para o problema que estava acontecendo. E a solução foi falar que Hero morreu e os culpados ficassem arrependidos. Os culpados de terem falado mal dela e espalhassem essas coisas ruins sobre ela. Então o Leonato aceitou as mentiras que elas estavam falando e ele acredita neles e ele fica muito aborrecido porque, a filha dele, que ele achava que era uma pessoa, não era, porque ele descobriu que ela era uma pessoa muito falsa com as pessoas. Ele começou a aceitar as mentiras, só que ele não sabia que eles estavam mentindo, ele achou que era verdade. Porque ele conhecia a filha como uma moça inocente, tímida,
uma moça pura, uma moça que não queria nada de mal para as pessoas. Mas Beatriz, prima de Hero, sempre ficou ao lado dela e defendendo ela porque sabia que ela não era essa pessoa que estavam falando dela. Então, o Leonardo preferiu acreditar nos homens que estavam falando mal dela. Só que, o que aconteceu? O Benedito, ele estava muito apaixonado aqui, ó, amor, pela Beatriz. Então, ele começou a defender a Hero por causa que ele estava muito apaixonado. Então, Benedito começou a defender a Beatriz e a Hero. Então, dois pombinhos apaixonados, ele começou a defender ela e ajudar ela. Então, ele virou inimigo do seu melhor amigo, que era Cláudio. Ele virou inimigo e eles começaram a guerrear. Tá, enfim. E aí eles começaram a guerrear porque o Benedito estava muito apaixonado pela Beatriz, então ele começou a defender a Hero, que a Beatriz estava acreditando na Hero. Então, só que agora chega a parte do fim da história que eu acho que eu não posso contar, mas eu só vou falar que a verdade, a verdade de que eles estavam mentindo, toda a verdade sobre a Hero, ela foi desvendada. E o Leonardo, que é o pai da Hero, pede pra eles limparem o nome da Hero. O nome dela tava todo sujo, né? Vocês entenderam, né? Tava todo sujo. E aí ele falou pra, passarem a verdade pro povo de Messina, pra não acharem que ela era uma falsa e não continuarem com essa ideia dela na cabeça. Então, eu não posso contar o final, mas é isso. Pra ser sincera, eu não gostei do livro, porque eu achei ele com uma leitura muito complicada. As palavras eram muito difíceis de entender, mas no final deu tudo certo e eu consegui entender um pouco da história do livro. E eu esqueci de falar no começo que o livro ele se passa em Messina, que é uma cidade da Itália. Ou seja, no final da história, o que acontece é que Benedito e Cláudio, eles eram melhores amigos, vamos dizer assim, e por amor, o Benedito, ele virou inimigo do Cláudio. Eles começaram a lutar, e aí eles lutaram por causa de Hero. Então foi esse livro que eu li. E eu já disse que eu não gostei, mas beleza, é isso. Bye, bye!